Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, bispo. Boa noite. Aleluia. Vamos lá. Boa noite. Nosso cenáculo de oração. Vamos lá, nosso cenáculo de oração nessa noite. Sábado, dia 28, estamos aí chegando no final do mês de janeiro. O tempo passa muito rápido, graças a Deus, está indo. Perdão. Vamos iniciar com oração, orando, clamando ao Deus Todo-Poderoso pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Vamos fazer aquilo que Deus tem nos capacitado a interceder. Eu quero insistir com vocês. Há muitos e muitos pedidos de câncer, de enfermidade com câncer. Por favor, gente, vamos entrar em guerra contra esse espírito de morte. É um espírito de morte, é um espírito de enfermidade maldito, maligno. A gente tem que não orar pela pessoa que está com câncer. Temos que entrar em guerra contra esse espírito que traz essa doença e, por consequência, já está na cabeça da família, às vezes das pessoas, a morte. Sei que alguns crêem, mas quando vê o quadro se agravando, a fé parece que ela vai indo embora. Mas a palavra final sempre é de Deus. Já vi pessoas que o médico falou não tem mais jeito, de repente Deus mudar e reverter totalmente aquele quadro, aquela história. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos crer. Amém? Para que Deus possa interferir no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero te louvar nessa noite, porque Tu és maravilhoso. Hoje foi um dia muito, muito especial para toda a igreja. Uma movimentação tremenda hoje, lá no monte, lá na igreja, com congresso de dança, lá na Baixada Santista, com os teens, O2, fazendo evangelismo ali na praia, batizando vidas. Em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado porque o Senhor tem se mobilizado o teu povo, despertado o Espírito para realmente fazer aquilo que nós precisamos fazer aqui na Terra. As nossas atitudes, elas refletem no mundo espiritual. Os nossos posicionamentos refletem no mundo espiritual. As nossas palavras refletem no mundo espiritual. Por isso nós queremos, em nome de Jesus, cobrir a vida de cada um dos seus filhos nessa noite, cada família aqui representada, cada servo, serva do Senhor. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Derrama sobre cada casa a tua unção, a tua porção. Não deixa, não permita jamais que o inimigo venha assolar essa casa, mas que o Senhor dê ordem aos seus anjos a guardar, livrar, proteger de todo laço, de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos denunciar todo espírito de enfermidade e morte que tem tentado paralisar as famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós denunciamos todo espírito de morte, toda enfermidade maldita, maligna, não importa qual seja o nome da doença, o diagnóstico, nós clamamos por cura, Senhor. Por cura, Senhor. Manda uma palavra. O Senhor não perguntou para aquele moço que enfermidade o moço do centurião, aquele amigo do centurião tinha. O Senhor simplesmente mandou uma palavra e ele foi totalmente curado instantaneamente. Eu creio, Pai, no poder da cura. Nós vivemos, Senhor, segundo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós temos que ter responsabilidade com Isaías 53. Temos que ter responsabilidade com as promessas que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Por isso nós declaramos, virá sim sobre o teu povo uma unção de cura e não de morte. Virá sim sobre o teu povo uma unção
de transformação e não de acusação e de roubo. Virá sobre o teu povo uma unção de prosperidade e não de miséria. Virá sobre o teu povo, Senhor Deus, a transformação e não a desconstituição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, haverá na vida do teu povo a restituição e a restauração. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, não virá sobre o teu povo a falência. Não virá sobre o teu povo a falência, mas a prosperidade, porque tu és o Deus da prosperidade. O Senhor sempre tem um caminho no meio da luta, da batalha, da situação que muitas vezes nós estamos enfrentando. Por isso eu oro, eu clamo em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada um dos seus filhos nessa noite, Pai. Abençoa as nossas crianças, as crianças brasileiras, que elas tenham um bom futuro, Pai. Que elas não estejam à mercê das ideologias, de todo o programa que Satanás tem para as crianças, Senhor. Deus, tem misericórdia, reverte essa situação, a vida dos nossos adolescentes, Pai. Em nome de Jesus, com acesso a tantas coisas malignas, tantas coisas que hoje o mundo considera normal, mas é um pecado, é algo grave, é algo que contamina mesmo as pessoas e a família. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que a tua palavra, que a tua unção esteja sobre a vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama graça, poder, unção e luz sobre o teu povo. Eu oro, eu clamo em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Vem Espírito Santo de Deus, move Espírito Santo de Deus, move nesta noite, nesse sábado, Senhor, para que esse domingo nós tenhamos um domingo especial, cheio, repleto da tua unção, da tua glória, do teu poder. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir, abre os nossos olhos espirituais para ver, abre, Senhor Deus, o nosso coração para sentir, os nossos sentimentos sejam marcados pela unção e que o Espírito Santo esteja em plena conexão com o nosso espírito, confirmando a palavra, confirmando as revelações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos nossos intercessores, Pai. Dá a eles revelação, dá a eles experiência. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cada vez mais, Senhor. Em nome do Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem que antes avise os seus profetas. E aqueles que são avisados por uma revelação, por um sonho, que não seja negligente naquilo que Deus colocou para que seja revelado. Em nome do Senhor Jesus, como José foi registrado aquela revelação no mundo espiritual. Ele falou aos quatro ventos, aos quatro cantos aquilo que ia acontecer, embora as pessoas não gostavam do que ele estava falando, mas aquilo foi autossuficiente para destruir todo o poder no mundo espiritual e trazer a viabilização daquele sonho, daquela revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu oro e clamo pela vida de cada um dos seus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, cobre a igreja de Jesus Cristo. Cobre toda a igreja de Jesus Cristo, Pai, aqui na terra, em todo o Brasil, nosso país, Pai, abençoa essa nação. Não permita que essa nação ande por um caminho escuro, um caminho sem volta, um caminho de destruição. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, traz de volta o alinhamento dessa nação, Pai. Traz de volta o alinhamento dessa nação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua graça se manifeste sobre essa nação, que o teu poder se manifeste nessa nação, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que as nossas autoridades tenham mente saudável, Senhor, que não seja influenciado por demônios, por principado, por dominador, por potestade, por qualquer obras maligna, que a mente dos nossos governantes, das autoridades que estão agora no governo, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus dá graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o plano de Satanás não se efetiva nessa nação, não se efetiva na nossa igreja, não se efetiva na nossa família,
na nossa vida pessoal, em nome de Jesus Cristo, mas nós declaramos que o plano do Deus Todo-Poderoso vai se efetivar nas nossas vidas, porque cada um dos nossos dias foram escritos e determinados por Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo nesse cenáculo de oração que veio aqui para te abençoar nesse sábado, dia 28. Recebe essa unção, este poder sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos aí, continuando com o nosso cenáculo de oração. Eu quero dar continuidade à palavra que nós começamos ontem. Ontem nós estávamos falando sobre a interrupção, o templo, que o rei Ciro, no seu primeiro reinado, falou: volta vocês para Jerusalém. Está liberado desse cativeiro de 70 anos aqui na Babilônia. Estou enviando vocês. Deus me falou, Deus me confirmou. Levem todos os utensílios que pertencem ao templo, levem todas as condições para que vocês possam reconstruir o templo para levantar um sacrifício ao Deus de Israel. Então o rei Ciro ele realmente trouxe uma liberação muito grande. O povo voltou muito feliz com toda aquela situação e chegaram em Jerusalém e depois começaram, logo em seguida, fizeram as suas festas solenes e tudo, e depois em seguida começaram a reconstrução do templo, mas depois houve uma interrupção, porque o inimigo veio com tudo, com mentiras, com conselheiros, com pessoas para fazer desanimar, e foi algo assim muito forte, muito sério, que chegaram a um ponto que eles realmente chegaram com mãos armadas ali, diz a palavra, e mandou parar a construção do templo. Falou: parem essa construção do templo. Vocês não têm autorização, e falaram. Eles não tiveram outro caminho, não sei se foi falta mais de ousadia, de determinação, se as pessoas que deveriam estar ali, que deveriam ter voltado logo em seguida, quando o rei Ciro enviou para Jerusalém, não voltou todo mundo, voltou um pouco. Na outra segunda etapa com Esdra também voltou mais um pouco, mas em nome de Jesus Cristo houve uma interrupção. Ontem nós denunciamos essa parte, essa interrupção, está denunciado em nome de Jesus Cristo. Então, eu quero agora falar sobre o capítulo 5 de Esdra, para que a gente possa não só ouvir uma história, mas que nós possamos tomar posse da palavra. É aquilo que eu sempre falo: eu sou aquilo que a Bíblia sou, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E é tão interessante que no versículo 1 do capítulo 5, os profetas Ageu e Zacarias, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então esse versículo 1 ele é fundamental. Ele é um versículo que realmente tem aqui uma conotação, uma unção, uma direção muito forte. Nós vimos aqui que esses profetas se levantaram em nome do Deus de Israel, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, diante de uma situação que estava paralisada há anos, aquela reconstrução, mesmo com a autorização do rei Ciro, mesmo com o documento que ele havia enviado, mas ali, glória a Deus. Por isso hoje estava falando para os intercessores ali no monte, que a gente tem que buscar a fé e o poder da profecia. Eu já falei um tempo sobre isso, sobre a profecia, a importância. Eu quero depois comentar de novo com vocês o quanto é importante você realmente profetizar. Não aleatoriamente, eu profetizo, mas pelo Espírito, porque aqui a gente vê que havia uma comunhão com o Espírito, e fala assim que profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. O templo interrompido, a reconstrução, com toda a autorização. Então ele vem aqui e começa a profetizar em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com ele. Lembra de Davi,
quando ele chega ali no arraial, e estava 40 dias já aquela história, o gigante todo dia vinha, desafiava alguém do exército de Saul, mas de repente Davi vem e se propõe ali a lutar contra o gigante. O rei achou que ele não devia, colocou a armadura dele no Davi e tal, enfim. Mas o fato é que Davi falou, ninguém afronta o Deus de Israel. Davi estava cheio do Espírito Santo. Então ele vai em nome do Deus de Israel para aquela batalha. E ele vence o gigante. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus traz revelação, Deus traz profecia, Deus traz direção para nós. Por isso que o inimigo faz de tudo para que nós saiamos debaixo dessa concentração, deste mover espiritual, desse Shekinah, dessa glória, que nós possamos, que o inimigo tenta fazer nós enxergarmos o mundo natural, enxergar o mundo como ele é, como eu tenho falado sempre. A realidade que você está vivendo não é a tua verdade. Fala isso para o diabo todos os dias, se for necessário, quando ele vem te afrontar. A minha realidade, o meu momento, não é a minha verdade é outra. Eu sou ungido, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E o versículo 2 fala então, dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, Jesuá, filho de Zozadá, que começaram a edificar a casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então, veja que imediatamente, debaixo de uma palavra profética, eles começam a reconstruir, e o versículo 3 fala que, no final do versículo 3, ele fala assim, quem vos deu ordem para reedificar? Então veio o inimigo, veio as pessoas que não tinham interesse, que queria continuar com aquela paralisação, com aquele escombro, para o povo não tinha local para adorar a Deus, para fazer os seus cultos, suas festas solenes, seu sacrifício. Então ele falou, quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Então, ali eles foram questionar mesmo, vocês não vão fazer isso? E versículo 4 fala, perguntaram-lhes mais, quais são o nome dos homens que constroem esta casa, que edifica esta casa? Olha a resposta deles, porém os olhos do Senhor estavam sobre... Eles vão responder aqui mais na frente, eles vão falar sobre a resposta. Então o texto fala, porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos de Judá, os anciãos dos judeus, de maneira que foram obrigados a parar, que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse ao rei Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então, eles falaram, nós não vamos parar essa obra, vamos continuar essa obra até que venha uma autorização, um decreto pelo rei Dario, porque já estava no segundo ano do rei Dario. Quando Ciro profetizou, ele estava no primeiro ano. Ciro reinou mais de 20 anos ali. Então, foi uma interrupção muito grande daquela reconstrução. Isso é muito sério. Mas ali estavam homens de Deus debaixo de uma palavra profética. Então, eu quero te advertir hoje em nome de Jesus, querida. Se coloca debaixo da palavra profética. Amém? Se coloca debaixo da unção profética. Quando você recebe algo que fala, isso é de Deus, confirmou meu espírito, porque a palavra profética ela se confirma. E aqueles homens tomaram uma atitude porque foi confirmado no espírito deles. E houve essa confirmação, como Deus confirmou no espírito de Davi, embora todos estavam em pleno desacordo com a atitude de Davi, inclusive os irmãos de Davi, 3 dos seus irmãos estavam naquela batalha, criaram uma confusão com Davi, discriminaram, desprezaram ele, mas Davi estava em concordância com os céus. Querido, quando nós estamos em concordância com os céus, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer
Amém? Por isso que é importante quando a gente vai na casa do Senhor, vá para ouvir Deus, independente de quem esteja pregando, ministrando ali, vá para ouvir Deus, fala comigo, Senhor. Deus vai falar de todas as formas, de todas as maneiras, mas vá aberto para ouvir Deus. Amém? Vá com teu coração aberto para ouvir Deus falando através do seu Espírito na tua vida. Que você seja ali marcado pelo poder de Deus, que venha mesmo a confirmação do céu sobre a tua vida. Se você está debaixo de envio, de confirmação, né? Não, tem gente que, Deus me mandou ir para tal igreja. Deus agora mandou voltar para tal igreja. Deus mandou ir para tal igreja. Não sei, Deus é Deus de confusão. As pessoas estão ouvindo muito e às vezes não têm parado para orar. E às vezes a facilidade, né? Alguns interesses pessoais, né? E acabam influenciando. Não que Deus não fale, não que Deus não envia. Ele envia sim, ele fala sim, mas a gente vê que muitas pessoas têm aí, né, eu estou tão feliz aqui, Deus tem falado tanto comigo, e de repente, e aí, irmão, querido, que Deus falou comigo, agora ele mandou eu para uma igreja tal, lá perto mais de casa, não sei o que, papapá. Glória a Deus, né? Aí de repente, eita, como é que você está lá na igreja? Então, eu não estou mais lá. Você fala, oh Jesus, né? Misericórdia. Mas enfim, né? Por isso é muito sério essa palavra, porque veio aqui os profetas e profetizaram e eles começaram a reconstruir. Veio toda aquela turma lá para paralisar a obra novamente. Eles falaram e de maneira eles não pararam até que viesse uma resposta do rei Dário, né, que agora era o rei responsável por eles agora. Então isso é muito sério. E olha que coisa tremenda isso que eu queria falar. O versículo 11 agora, ele fala assim, o versículo 10, ele fala assim, 10 e 11, depois disso lhe perguntamos também pelo nome para que declaramos, para que nos pudéssemos escrever. Então eles queriam colocar o nome de todo mundo, tal, quem era o chefe. A resposta deles foi exatamente esta. Esta foi a resposta que nos deram. Então eles estavam lá, mandaram uma carta para o rei, né, e foram lá para confirmar tudo aquilo que eles tinham escrito naquela carta, provocando, fazendo com que o rei tomasse uma atitude contrária para paralisar. Então eles falam assim, nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Reedificamos a casa que há muitos anos foram construídas. Né? Então, querido, isso é muito sério, muito forte isso. Amém? Eu quero que você hoje tome posse dessa palavra, tome posse dessa unção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa unção hoje entra na tua vida. Preste atenção, grave esse versículo 11. A resposta dele foram perfeita. Nós, servo do Deus dos céus e da terra, reedificamos a casa que há muitos anos foram construída, a qual um grande rei de Israel edificou, que está falando sobre Salomão, edificou e terminou essa casa. Mas depois que nossos pais, aí eles falam a verdade, porque houve a destruição do templo, mas os nossos pais mas depois que os nossos pais provocaram a ira de Deus, olha, cuidado, não provoque a ira de Deus. Sabe, Deus, por quê? Porque eu não me conformo com isso, eu não aceito essa situação. Deus, me ajuda. E a gente começa a cobrar Deus de uma forma. Então, o povo havia pecado, a palavra fala que a ira de Deus dos céus, e ele entregou no inimigo, ou seja, entregou o povo de Deus nas mãos do rei Nabucodonosor. Foi ele que destruiu o templo, foi ele que levou os utensílios para a Babilônia, e foi o rei Ciro que devolveu os utensílios, mas quem fez toda essa devasta foi o rei Nabucodonosor, com autorização de Deus. É muito sério isso, porque eles falaram que os nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, né? Então, é muito sério isso.
E a palavra fala qual havia destruído a casa e transformou o povo e transportou o povo para a Babilônia, e foram aqueles 70 anos. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero que hoje essa palavra, essa unção, entra hoje na tua vida, quanto é sério as coisas espirituais, enquanto é sério as coisas de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo de Deus te visitar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje te abençoar com essa palavra, com essa postura espiritual que eles tiveram. E lá no capítulo 6, a gente vê o rei Dario foi lá, buscou os escritos que o rei Ciro tinha dado um decreto, literalmente. Ele então viu que tudo aquilo era verdade e ele então confirma para que eles não parassem a obra, que reconstruísse o templo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O rei Dário fez com que voltasse essa reconstrução. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Amém? Mas nós temos que ser guerreiros, não olhar para trás, porque o povo ficou muitos anos com aquela situação, sem poder continuar até que viesse 2 profetas importantíssimos aí, a presença do profeta Ageu. Por isso que o livro de Ageu fala, depois de você ler o livro de Ageu, você vai entender por que Ageu escreve o seu livro ali e como ele fala dessa reconstrução do templo. Ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ser forte, Zerubabel. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você hoje receba essa palavra, essa unção sobre a sua vida, que a tua oração esteja debaixo dessa palavra, que a tua motivação esteja debaixo dessa palavra, que a unção que está sobre a tua casa, que o cenáculo de oração está proporcionando hoje para você, você esteja firmado nessa rocha, nesta unção poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos valentes pelo Senhor. Preste muita atenção aqui no versículo 11, a resposta perfeita. O Deus dos céus me enviou, o Deus dos céus me autorizou, em nome de Jesus. Por isso, querido, não vai haver retaliação quando nós estamos debaixo do envio do Senhor. Vamos viver a bênção do Senhor, vamos ser valentes pelo Senhor. Hoje falei muito lá no monte com os nossos intercessores. É muito sério essa questão espiritual. Nós precisamos realmente ter essa condição espiritual na nossa vida, no nosso dia a dia. Temos que realmente nos manifestar com esta unção poderosa de Deus. Eu estou liberando este poder, esta unção. Esse cenáculo está entrando hoje na tua casa, na tua vida, para que você possa dormir em paz e amanhã ter um domingo abençoado, não faltar de forma alguma na casa do Senhor. Aqueles que têm compromisso e aqueles que não têm compromisso como oficiais, mas têm um compromisso também muito maior ainda com Deus, com a sua família, e se alimentar da palavra, do poder de Deus, em nome de Jesus. Ah, bispo, mas o apóstolo e a bispa já voltaram. Querido, o Espírito Santo que dirige aquela casa. Amém? Com eles ou sem eles. Em nome de Jesus, porque tem pessoas que aproveitam para também tirar as suas férias, né? Mas em nome de Jesus Cristo, eu quero que você realmente se posicione espiritualmente. Eu quero te abençoar com essa palavra, com essa unção. Eu quero selar isso no mundo espiritual, para que você e a sua casa sejam debaixo dessa unção. Que não haja mais interrupção nesta obra. Aquela obra que está interrompida vai retomar agora. Em nome de Jesus, mediante uma revelação, uma liberação. Visto eu não tenho recurso. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, se Deus liberar, você vai ter recurso. Porque Deus liberou a construção. Para Noé não tinha recurso. Deus liberou uma reconstrução dos muros, para Neemias não tinha recurso. Liberou uma reconstrução do templo. Eles só tinham os utensílios. Não tinha recurso para fazer aquilo que Salomão tinha feito. E fizeram um templo, uma réplica tão poderosa como a de Salomão. Que Davi tinha dado todo o recurso para que Salomão construísse. Mas agora seria diferente. Pelo mover de Deus, pela bênção do povo, pela participação e envolvimento daquelas pessoas.
em nome do Senhor Jesus. Recebe hoje essa palavra, este envio, para viver algo novo na tua vida, nesse finalzinho do mês de janeiro. E você entra no mês de fevereiro, você nem perceba, entra já debaixo da mesma unção, do mesmo mover, do mesmo poder, trazendo a liberação, Deus trazendo novidades na tua vida, Deus trazendo surpresas na tua vida, porque Deus é Deus que nos surpreende. Deus nos surpreende. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe hoje essa unção de libertação, de cura, de envio, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus, eu quero realmente que você tenha uma boa noite, uma noite de vitória, uma noite de bênção na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela participação de todos vocês aqui no Instagram, no Zoom. Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família, cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Boa noite, Pedro. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Jesus, amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Deus abençoe. Boa noite a todos.